futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e... Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição deste sabadão, dia 25 de novembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira amanhã começa a decidir a primeira copinha do interior. Vamos lotar o estádio Joaquim de Brito. O jogo teve alteração de horário. Daqui a pouco a gente vai falar. Tem também as eleições do Pesqueira que estão pegando fogo nessa reta final, faltando menos de uma semana para o pleito. Tem reunião na próxima segunda-feira. Tem também o nosso tradicional giro de notícias. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Palmeirinha, campeão pesqueirense em 1989, o Flamengo de Carrapicho, no amistoso lá em Carrapicho, na década de 80. Tem também a equipe do Pesqueira em 2008 e o Cruzeiro do Chucuruz em 2019. Hoje tem o Sport na conta do milagre para subir a Série A. Tem também notícias do Náutico do Santa Cruz da Série A, que chapelada levou o Corinthians ontem. Tem também o campeonato da Copa do Mundo Sub-17, o Brasil já está fora, mas a gente continua acompanhando, placar da rodada, a agenda do fim de semana e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas de segunda a sábado, aqui no YouTube e aqui no Facebook. Você fica bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Bom, vamos começar o programa de hoje falando da final da Copinha do Interior.
É amanhã, tem Pesqueira e Goiânia a partir das 16 horas. Ingressos R$ 5. Veja só, o horário mudou, 16 horas. Até a gente estava cobrando dessa mudança. Acabou mudando ontem à tarde. Eu aleguei a demora da confirmação. Eles falaram que era a Federação Pernambucana de Futebol que estava demorando a dar a resposta. Mas a ideia sempre foi essa, de colocar o jogo para as 16 horas. Ingresso a R$ 5. E terá transmissão da TV FPF, pelo que a gente está vendo aí na arte mandada pela Liga Desportiva de Pesqueira. Bom, Pesqueira fez o treinamento ontem pronto. O Nielson não quis dar muitos segredos desse treinamento, até para não dar as informações para a equipe de Goiânia, que com certeza deve estar monitorando também o nosso Pesqueira Esportes. Então o Nielson dessa vez não deu a entrevista para o nosso programa, mas na segunda-feira ele vem contar a história do jogo. Boa sorte. Neste momento, lá no estádio Joaquim de Brito, eu estou gravando às 10h25, você está vendo até o relógio aqui atrás. Está acontecendo o último treinamento, né? Que é aquele famoso rachão, que é aquele treinamento mais descontraído para soltar a musculatura para o jogo de amanhã. Então, às 16 horas de amanhã, Pesqueira e Goiânia, jogo de ida da grande final. E o Pesqueira Esporte vai estar lá, viu? Vai fazer uma cobertura, não podemos transmitir o jogo ao vivo, mas a gente vai fazer essa cobertura amanhã também lá no estádio Joaquim de Brito. E na segunda-feira a gente vem contar do que aconteceu. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora do Pesqueira Futebol Clube. Veja aí a notinha aí que tem a reunião na próxima segunda-feira, dia 27, lá no Erejã, na sala de informática, na próxima segunda-feira, para definir os últimos trâmites das eleições, né? Das eleições que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, lá no Ginásio Geraldo Magela. Então, como a gente falou aqui sempre, são duas chapas. Ontem terminou o prazo de pedido de impugnação, ninguém fez o pedido, então as duas chapas estão confirmadas. A chapa 1 vai ter como candidato a presidente Hilton da Mototáxi e vice-presidente Damião de João da Linha. A chapa 2 terá como candidato a presidente Paulo Campos e o vice-presidente o Sérgio Alexandre Cabeleireiro, que é o atual presidente. As duas chapas agora vão, na última semana, procurar os votos, né? Lembrando que o prazo para os sócios quitar as mensalidades e ficar apto a voto termina também na segunda-feira, às 23h59, ou seja, meia-noite, ninguém mais ficará apto. E aí vai ter 3 dias, a terça, a quarta e a quinta, para ir buscar esses conselheiros aptos para votarem, né? Para votar nos seus candidatos. Então, a eleição está chegando na reta final, um pleito bem democrático. Inclusive, também foi definido o rito da votação. Primeira chamada será às 7h30, precisa ter 2/3 dos conselheiros presentes para iniciar às 7h30. E a segunda chamada às 20 horas, aí com qualquer número de conselheiros que tiver presente. As eleições antes vai ter um discurso de 3 minutos, cronometrado para cada um dos candidatos, tá certo? A presidência, cada um dos candidatos à presidência, ou seja, Hilton e Paulo Campos vão ter 3 minutos para dar a última palavra. E logo após será iniciada a votação, que será nominal, será chamada nominal. Então vai ter uma lista lá dos conselheiros aptos, vai chamar um por um. Aquele que estiver ausente vai pulando e esse que estava ausente ele pode votar até às 9 horas. Depois será feita uma segunda chamada e assim que ele chegar, ele pode votar. Às 9 horas estará encerrada a eleição. E aí, a partir do momento que encerra, já começa a contagem dos votos, declaração do vencedor. Aí o vencedor fará um discurso do que pretende fazer na gestão do Pesqueira. E após isso será declarado, aliás, antes disso será declarado vencedor, depois ele faz o discurso e termina o pleito. Que tudo transcorra na santa paz. O Pesqueira também está na disputa do campeonato de Alagoinha de futsal, que vai começar no dia 27, mais conhecido como amanhã, né? No domingo tem 3 jogos, Bárbaros e Coab, Paysandu e New Holland, bem bolado, desculpe, Cruzeiro e o Wildbest. O Pesqueira vai disputar no dia 30. O Pesqueira Sub-20, que chegou às quartas de final do Campeonato Pernambucano, também está nessa competição, que terá cobertura, mais uma vez, do Pesqueira Esportes. Bom, vamos começar o nosso giro regional com as competições de Alagoinha. Antes da gente falar de competição, tem uma nota da Liga Desportiva de Sanharó. Inclusive, hoje eu estou com a camisa da seleção de Sanharó. Vamos lá ler.
O presidente da Liga Desportiva de Sanharó, no uso de suas atribuições legais, vem por intermédio deste comunicar a todos que possam interessar sobre a punição a seguir, estabelecida em virtude do não cumprimento do pagamento da taxa de inscrição da competição pela equipe do Louco é Pouco do sítio Barriguda. Diante de diversas tentativas para que a pendência fosse sanada e não tivemos nenhum êxito, decidimos resolver, como rege o Regulamento Geral de Competições da Liga Desportiva de Sanharó, aplicar a punição referida à equipe de não participar por 2 anos consecutivos de qualquer competição organizada pela instituição Liga Desportiva de Sanharó. Publique-se e cumpre-se. Sem mais para o momento, agradecemos desde já a compreensão de todos. José Davidson Cordeiro Leite, presidente da Liga Desportiva de Sanharó. Punição aí para o Louco é Pouco. Bom, hoje tem final lá no ginásio Irauzão. A partir das 18 horas tem a final da Copinha da Amizade Sub-17. Incentivo Belo Jardim contra o Kelly Pesqueira. Boa sorte aos meninos lá da professora Kelly, que traga o título para a nossa cidade. Copa da Amizade Feminina, hoje mais 2 jogos lá no ginásio Irauzão também. Logo após a final lá da Copinha, às 19 horas tem o Independente de Boique contra a Escolinha Mergulhão de Mutuca. Jogo a partir das 19 horas pelo Grupo A. E às 20 horas pelo Grupo B, tem o Santa Cruz de Belo Jardim contra as Panteras de Sanharó. Vamos falar agora de amistosos. Hoje, às 15 horas, lá no sítio Poço dos Cavalos, tem a Portuguesa local contra o Colorado da Pitanga. Poço dos Cavalos é sítio lá de Poção, bem próximo à cidade. Um lindo sítio, por sinal. Hoje também tem amistoso lá no residencial Baixa Grande. O Barra Nova vai receber o Independente de Salobro. Jogo às 3h30 da tarde, lá próximo à Casa das Bebidas. Inclusive o Barra Nova, fiquei sabendo que é lá do meu amigo Bozó. Falar em Bozó, o Mônaco vai jogar em Baixa Grande, lá no campo, contra o Santa Cruz da Pitanga. Jogo amanhã, a partir das 7h30. O Jacques estava me falando que ele é dono do Mônaco e o Bozó é dono do Barra Nova. E daqui a uns dias vai ter um confronto entre as duas equipes. Falar agora do Campeonato da Vila de Simbres. Amanhã, pela manhã, às 8h15, tem Palmeiras e Barcelona, categorias juvenil e titular. E à tarde tem mais jogo, tem o Grêmio Internacional, olha só, vai ter Grenal lá no Campeonato da Vila de Simbres, às 13h45. Quero mandar um abraço para os meus amigos Lobão e também o Gilmar, que são organizadores lá do Campeonato da Vila de Simbres. Vem aí o 5º Campeonato de Futebol de Minicampo do Madureira, 2024. Premiação de campeão, R$ 2.500, mais medalhas e troféu. O vice-campeão ganha R$ 1.250, mais medalha e troféus. A taxa de arbitragem, R$ 40 por equipe. Mais informações pelos fones 988-680672, 87, o DDD, 87 também, 992000091. Para mais informações e inscrições, o campeonato que está previsto para começar no dia 6 de janeiro. Falar agora de voleibol. Neste momento está acontecendo a 4ª Copa Alex, lá de Venturosa. Lembrando que tem participação de Pesqueira, que está no grupo B, junto com o Fênix e Bimirim, e o Oi Vôlei. No grupo A tem o Vôlei Alex, Arco Verde e Abreu e Lima. Agora pela manhã está sendo jogado a fase de grupos e a partir da tarde, depois do almoço, vai ser jogada quartas de final, semifinal e final. E a gente traz as informações de quem foi o campeão na próxima segunda-feira. Já amanhã é a vez do masculino, também com participação pesqueirense. Tem o Vôlei Alex, que é o time da casa no grupo A, junto com o Fênix Pesqueira, do meu amigo Fagner, e o Carcará. O grupo B será pelo Guará Master, Univôlei e o Quality de Arco Verde. Então, disputa do mesmo jeito do feminino. Primeira fase joga a fase de grupos de manhã e à tarde tem as quartas de final, semifinal, terceiro lugar e final. E vem aí a última etapa da Liga de Voleibol Inovação Pernambucana, com participação do Fênix Pesqueira. E será aqui na nossa cidade, no outro fim de semana, nos dias 9 e 10, a partir das 9 horas da manhã, no Geraldo Magela, antiga quadra do SESI. Bom, depois desse giro, vamos falar agora do Campeonato Pernambucano da Série A3, que hoje chega na sua rodada decisiva. Veja aí os jogos de hoje, todos às 15 horas. Ipojuca e Barreiros, Serrano e Águia, Ipiranga e Santa Fé. A Cabeça lidera com 13 pontos, mas não joga hoje. Vai ter que secar Ipiranga ou Ipojuca para conseguir o acesso. O Ipiranga, para conseguir o acesso, só precisa de uma vitória simples contra o Santa Fé em casa.
E o Ipojuca, para vencer a equipe do Barreiros, precisa vencer por 2 gols de diferença. O Ipojuca vencendo por 2 gols de diferença, ou até 1 gol de diferença, desde que faça mais de 5 gols, ou seja, 5-4. Então, a conta mais correta para o Ipojuca vencer por 2 gols de diferença. Aí subiriam Ipiranga e Ipojuca, e a Cabeça ficaria de fora. A Cabeça parece o Sport ou o Botafogo do Pernambucano da Série A3. Começou na frente, depois não conseguiu liquidar a fatura e sabia que na última rodada ia folgar, e aí fica dependendo de outros resultados. Bom, vamos chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Palmeirinha, campeão pesqueirense em 1989, primeiro ano que disputou a primeira divisão, como era chamado o Campeonato Pesqueirense. Depois nós vamos ter um Flamengo de Carrapicho, no amistoso lá em Carrapicho, acho que é no final da década de 70, mas eu coloquei aqui como década de 80, tá ok? Tem também a equipe do Pesqueira, num jogo em casa do Pernambucano de 2008, do Pernambucano da Série A2. E tem também o Cruzeiro, vice-campeão, lá do Campeonato de Baixa Grande em 2019. E daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Palmeirinha, campeão pesqueirense em 1989. Em pé, Fabrício, Deca, Toninho, Valmir, Pifani e Vando. Agachados, Pigogo, Vira, Júnior, Zelito e Lila. Agora vamos com o Flamengo de Carrapicho num jogo amistoso lá na localidade. Em pé, Heleno, Nego, Mano, Edgar, Theo, Vanildo, Coca e Careca. Agachados, Zé Vanildo, Naldo, Neguinho, Zé Alves e Cícero Baiuca. Agora vamos com o Pesqueira Futebol Clube em 2008. Em pé, Alemão, Valderiz, Paulinho, Vanvan, Michel, Rafael, Sueliton, Thiago Mexerica, Jefferson e Rafael. Agachados, Zaqueu, Índio, Lira, Vitor, Souza Bahia, Fabinho, Leto, Dezinho e o massagista Babalu. Para finalizar, vamos com o Cruzeiro, vice-campeão do Campeonato de Baixa Grande em 2019. Em pé, Henrique, Alex, Dezinho, Ganinha, Dudu, Neném, Daniel, Adriano, Renato e Rodrigo. Agachados, Essinho, Pichito, Ronaldo, Raniel, Otávio, Danilo, Rogério, Davinha, Rian e Erasmo. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas diariamente aqui no YouTube e aqui no Facebook. Você fica bem informado de segunda a sábado por volta do meio-dia de tudo que acontece de esportes em Pesqueira e região. Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Vamos chegar chamando aqui a tabela. Hoje a rodada completa, todos os jogos às 17 horas. Ponte Preta e CRB. A Ponte Preta corre risco de rebaixamento, o CRB nada mais precisa. Atlético Goianiense e Guarani. O Guarani não precisa mais de nada, o Atlético Goianiense precisa vencer e torcer para no tropeço de Juventude ou Vila Nova para subir a Série A. Avaí e Ituano. O Avaí já não depende de mais nada e também o Ituano. Então esse jogo aí é simplesmente um amistoso. Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina. O Botafogo de Ribeirão Preto não corre mais risco de rebaixamento e o Londrina já está rebaixado, mais um jogo que poderia até ser deslocado para outro horário. Novo Horizontino e Criciúma. Novo Horizontino briga para subir. Aí o Criciúma já subiu a Série A. O Novo Horizontino tem que vencer e torcer para que 2 desses 3 adversários, Juventude, Vila Nova e Atlético Goianiense, percam ou empatem os seus jogos. Já o jogo entre Sport e Sampaio Corrêa. Daqui a pouco a gente dá a ficha técnica desse jogo. O Sport precisa vencer. Dos times que têm chance de classificação, a situação do Sport é a pior. Que ele tem que torcer para que 4 dos 5 adversários que estão na frente dele, no caso Juventude, Vila Nova, Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Mirassol, 4 desses não vençam os seus jogos. Ceará e Juventude. Juventude só depende dele para subir. O Ceará está ali no meio da tabela, não corre nem risco nem de cair e nem chances de subir. Chapecoense e Vitória. Chapecoense está na zona de rebaixamento, precisa vencer e torcer para um tropeço de 2 desses adversários que estão na frente dele, Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Tombense. Então tá muito difícil. O Vitória já é o campeão, já subiu. Tombense e Mirassol. Tombense precisa vencer e torcer para Sampaio Corrêa ou Ponte Preta não vencer os seus jogos. Tombense iria para 10 pontos, mesmo que empatasse Sampaio Corrêa ou Ponte Preta, ele ultrapassaria no número de vitórias.
E finalmente ABC e Vila Nova. O Vila Nova só depende só dele para o acesso. O ABC já está rebaixado, inclusive na lanterna, e não tem chance de sair da lanterna, né? Porque mesmo que ele vença, vai para 28 pontos, ele não chega no número de vitórias do Londrina. A situação do Sport é na conta do milagre. Como vocês viram aí na tabela, o Sport precisa vencer e torcer para 4 dos 5 adversários que estão à sua frente não vencer. Alguns jogam em casa. Só quem depende deles é Juventude e Vila Nova. Esses, se ganharem seus jogos, estão com acesso, embora os dois joguem fora de casa, mas jogam com adversários, contra adversários que não têm mais nenhuma aspiração na competição. O Sport hoje deve ter um trio de ataque novo, né? Provável Sport para hoje: Jordan, Everton, Rafael Thierry, Chique, Filipinho, Felipe, Fabinho, Jorginho, Edinho, Wanderson e Fabrício Daniel. O técnico César Lucero, o Diego Souza, está barrado. Sampaio Corrêa, que luta para não cair. O Sampaio Corrêa só depende de si para permanecer na Série B. Luiz Daniel, Lucas Mota, Ícaro, Gustavo Henrique e Pará. Ferreira, Eloy e o Eloá, sei lá, Neto Paraíba. Pimentinha, que é um grande jogador, Vitinho e Ítalo, que é vice-artilheiro da Série B, o técnico Dejair Ferreira. A arbitragem será de Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo. Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, que é da FIFA do Rio de Janeiro, e Fabiano da Silva Ramírez, que também é do Espírito Santo. O VAR será de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Boa sorte ao Sport. Bom, vamos falar agora do Santa Cruz, que anunciou a contratação de mais um jogador. O terceiro reforço é o meia Lucas Bessi, que estava no Altos do Piauí e foi rebaixado da Série C para a Série D pela equipe lá do Piauí. Já o Náutico ripa, mas distancia da permanência. O staff do atacante não iniciou tratativas até que os vencimentos atrasados sejam negociados pela equipe. E Brian, lateral, deixou o clube em definitivo. Bom, isso nós temos do futebol pernambucano. Vamos falar agora da Série A. Eita, ontem começou a 35ª rodada e quem diria, hein? O Corinthians, que hoje tem eleição para presidente do clube, né, levou uma tremenda goleada do Bahia, que estava na zona de rebaixamento, por 5-1. Primeira vez que o técnico Rogério Ceni vence um jogo na arena do Corinthians, viu? E fora o baile. Com isso, o Corinthians continua com risco de rebaixamento. O Bahia foi para 41 pontos, jogou o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Bahia e Vasco têm uma vitória a mais do que o time mineiro. Hoje, às 19h30, tem Atlético Paranaense contra o Vasco, que corre risco de rebaixamento, e Fluminense e Coritiba, que pode ser rebaixado nesta rodada. Amanhã, às 16 horas, tem o Botafogo tentando retornar à liderança contra o Santos, jogo que será no Engenhão. Atlético Mineiro e Grêmio, duelo do G6, né? Ali na briga pelo G4 e também, quem sabe, pelo título. Às 18h30 tem São Paulo e Cuiabá, Internacional e RB Bragantino, Bragantino ainda buscando o título e também o G4, Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras que é o novo líder, e América Mineiro contra o Flamengo em terceiro lugar, também buscando o título, buscando a liderança. E na segunda-feira tem o Goiás, que está na zona de rebaixamento, contra o Cruzeiro, aí é duelo de Z4. Falar agora da Copa do Mundo Sub-17. Hoje pela manhã, a França venceu o Uzbequistão por 1-0. Está esperando agora a definição de Mali e Marrocos, que estão jogando neste momento. Por enquanto, o jogo está 0-0. Enquanto eu estou gravando aqui, está aos 77 minutos, no caso, faltando 13 minutos, tá 33 do segundo tempo, no caso, e tá 0-0 esse jogo. Tudo indica que irá para a prorrogação. Na segunda-feira a gente conta como terminou esta partida. Já estão definidas as semifinais Argentina e Alemanha. A Argentina venceu o Brasil ontem por 3-0, às 5h30 da terça-feira. E às 9 horas terá a França com o vencedor de Mali e Marrocos. Chegando agora com o placar da rodada. Ontem pelo Campeonato Espanhol, Alavés 3, Granada 1, Colônia 0, Bayern de Munique 1. Paris Saint-Germain 5, Mônaco 2, Paris Saint-Germain e Mônaco pelo Campeonato Francês, Colônia e Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão. Vamos chegando agora com a agenda do dia, os principais jogos lá na Europa, né? Hoje pelo Campeonato Inglês está acontecendo nesse momento que eu estou gravando, Manchester City e Liverpool. Deixa eu até dar uma olhada aqui no placar. Tá 10 minutos do segundo tempo, está 1-0 para o Manchester City, gol do Haaland nesse momento que eu estou gravando. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem Newcastle e Chelsea, outro grande jogo. E às 14h30 tem Brentford e Arsenal.
Pelo Campeonato Espanhol, nesse momento está acontecendo Raio Vallecano e Barcelona. Daqui a pouco eu posso até informar quanto é que tá esse jogo, mas começou agora e há pouco, então por isso eu não coloquei aqui. Às 12h15 tem Valência e Celta e às 17 horas tem Atlético de Madrid e Mallorca. Já pelo Campeonato Alemão tem Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach, jogo às 11h30, desafio dos Borussia. No mesmo horário, Union Berlim e Augsburg, Werder Bremen e Bayer Leverkusen. E às 14h30 tem Eintracht Frankfurt e Stuttgart. Pelo Campeonato Italiano, daqui a pouquinho às 11 horas tem Salernitana e Lazio, 14 horas tem Atalanta e Napoli, 16h45 tem Milan e Fiorentina e às 20 horas, tarde ver esse jogo, Juventus Internacional. Esse jogo será às 11 horas lá da Itália. Pelo Campeonato Francês, às 13 horas tem Clermont e Lens e às 17 horas tem Strasbourg e Olympique de Marseille. Pela Liga Conferência, é jogo atrasado da terceira rodada, às 13h45 tem Maccabi Tel Aviv contra o Zória. Já amanhã tem a decisão do Campeonato Paulista Feminino, às 10h30 da manhã tem Corinthians e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-1. Já no Campeonato Gaúcho Feminino, às 10h30 também tem a final, Grêmio Internacional. O Internacional venceu o primeiro jogo por 2-0. Pelo Campeonato Mineiro da segunda divisão tem a final também, jogo de volta, Mamoré e Valério Doce às 19 horas. O Mamoré venceu por 2-1. Copa Santa Catarina, jogo de volta também da final às 15 horas, tem Concórdia e Marcílio Dias. O primeiro jogo foi 1-1. Pelo Campeonato Inglês, às 11 horas tem Tottenham e Aston Villa. E às 13h30 tem Everton e Manchester United. Pelo Campeonato Espanhol, às 10 horas tem Villarreal e Osasuna, às 12h15 tem Real Sociedade e Sevilha e às 14h30 tem Cádiz e Real Madrid. Pelo Campeonato Italiano, às 14 horas tem Roma e Udinese e pelo Campeonato Francês, às 16h45 tem Lyon e Lille. Bom, é assim, a nossa agenda do fim de semana vai trazer agora os campeonatos europeus, porém a gente vai trazer somente os principais jogos. O jogo entre Raio Vallecano e Barcelona está 1-0 para o Raio Vallecano ainda no primeiro tempo. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos aqui, ó, nossos parceiros, Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, vereador Professor Vavá e o Enio da W Sonho Eventos. Quero fazer novamente o convite para todos amanhã no estádio Joaquim de Brito a partir das 16 horas, incentivando a seleção de Pesqueira na final da Copinha do Interior. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, bom fim de semana e até segunda-feira. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.